nós estamos vendo agora a seguir é o processo de construção da deliberação 80, que é uma deliberação com uma série de indicadores de gerenciamento de recursos hídricos, de criticidade de recursos hídricos, indicadores socioeconômicos ponderados para permitir uma equânime, objetiva e estimuladora distribuição dos escassos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para alavancar e gerir os recursos hídricos do Estado de São Paulo. Essa deliberação não é isolada. Ela tem uma relação com a outra deliberação que se está construindo de uma maneira democrática, com os comitês, com as câmaras técnicas, com o Comitê de Orientação do Plano, que é a deliberação 62, que estabelece critérios mínimos para a elaboração de um plano de bacia e para o relatório de situação. Tudo conforme um mecanismo que permita ir melhorando a quantidade e a qualidade de água no Estado de São Paulo. É um desafio construtivo, de diálogo, de democracia, com distribuição de recursos escassos, o que significa sempre distribuição de recursos escassos, certo processo de conflito redistributivo, mas pactuado numa discussão fundamentada em argumentos técnicos, em razoabilidade, de maneira a permitir um objetivo adequado ao bem comum da sociedade. Né, o ato convocatório que é de controle do comitê, mas esse intervalo aí que tem do decreto do governador, eu acho que não há como controlar isso, né? O Nilton decreto foi para o Palácio devolveu que faltam algumas complementações dos comitês, e os comitês demoram também para fazer essas complementações. Então tem um caso que tem quase um ano lá, porque o comitê não prepara a documentação que precisa. Então não é uma coisa totalmente da mão do governador. Fantástico a questão da ponderação em função dos investimentos, né, aplicados no comitê. Se vocês verificarem o índice de recurso aplicado pelos comitês do Oeste em controle de erosão, vocês vão ver que são os maiores índices estourados na frente. O IPT, o levantamento é estadual, tá? Foi feito em todos os comitês, foi visitado 645 municípios, tanto a parte de erosão quanto a parte de inundação. Tá? Então a gente vai ter um levantamento, tanto erosões urbanas e periurbanas, como rurais também. Tá? Tem um trabalho de levantamento via imagem de satélite, que depois foi identificado em campo, para ver a consistência desse levantamento, deu uma diferença de uns 15%. A gente consegue ter dado para o estado inteiro, dado oficial. Né? No caso da criticidade, né, você também perguntou qual que era a fonte, né? Então, tem uma disponibilidade do dado da EE para o estado inteiro e a criticidade da carga remanescente do relatório de qualidade da CETESB. Os resíduos sólidos, a nossa região é uma região que tem alguns passivos ambientais, nós sabemos das dificuldades da contaminação da água subterrânea, então nós consideramos isso um
fator, assim, digamos, para a região importante. Problema de resíduos, tá? Então, não houve nem na parte de criticidade, alguns comitês, inclusive, perderam ponto, porque não foi apresentado nenhum projeto, nada nesse sentido. Mas tem algumas regiões que você não tem nem como apresentar, porque o que está sendo feito, o lixo está sendo exportado, os resíduos, não existe condições a curto prazo de uma solução, a solução encontrada, inclusive, junto à CETESB, no momento para os municípios da região, foi o transbordo da exportação. A importância do assunto. Esses empreendimentos, eles são considerados, né, são medidos aí no indicador, vão ter seus pesos. Para frente, você está pensando em aplicar recursos no problema, na criticidade relacionada à gestão de resíduos sólidos, e o manual só permite que você aplique isso quando você comprove que a área que está sendo investida lá, ela altere de forma efetiva a qualidade da água subterrânea, ou seja, somente para áreas contaminadas. Uma vez que a área seja contaminada, é um passivo ambiental que não pode, então, ter que ser tratado de uma forma diferente, né? E a responsabilidade do poluidor, etc. e tal. Então fica aí uma distorção, eu acho, para a gente pensar, para o sistema pensar, como é que você vai tratar as questões de resíduo sólido daqui para frente, né? E não podemos esquecer que saneamento básico, por determinação legal, agora abrange 4 vertentes: tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, tá? E drenagem urbana. Tá? E são coisas que nós, há muitos anos, desde que fundou o VIT, nós atacamos sempre isso e nunca voltamos atrás. Tá? Colega, de onde é aí? Fernando Parodi, Comitê de Infraestrutura. Qual foi o critério, o parâmetro para selecionar os projetos que foram contabilizados, no caso do resíduo sólido e de outros itens aí que foram utilizados aí, né? Você se surpreender. Os projetos da área de educação ambiental têm nomes bem criativos. Na área de educação ambiental, nós fizemos uma análise assim, se o nome do empreendimento já dá uma indicação de onde ele se enquadra, se é um empreendimento de educação ambiental voltada para a questão dos resíduos sólidos, nós vamos encontrar lá. Nós do Comitê Eleitoral Norte não concordamos com a questão da pontuação, mesmo que mínima, lá para a questão do decreto do governador, né? E sendo bem pragmático, que é o objetivo dessa reunião, a gente tem uma sugestão aqui que seria de transferir, então, para mais além de uma etapa da cobrança, né? A cobrança tem várias etapas que não estão sendo pontuadas aqui, que cabem aos comitês, né, elaborarem a questão das audiências e tal. Assim como essas foram, vamos dizer, compiladas em uma única, porque a gente não joga essa pontuação 1 para o ato convocatório, que aí fica mais fácil de fazer a gestão dentro dos CBHs. Contra, então põe em votação, a maioria ganha. Questão de ordem. O potencial, todos conhecem o potencial, mas dando um exemplo bem concreto, que o Alexandre informou sobre o contrato do DAI com o PT, o recurso ferido, ele veio depois de cerca de 10 anos, né, do primeiro, que ele fez o levantamento para todo o estado. Então, tinha-se um quadro das feições, né, das rossorocas, feições erosivas. De lá para cá, nada. Aí teria que ser pelo menos 3. A pontuação maior e a pontuação. Isso. O comitê pode chegar no órgão gestor. Ficaria mais equilibrado. Um dos tópicos que a gente acabou discutindo é de que não dá, por exemplo, para fundamentar completamente o plano de bacias com os dados do relatório de situação. Isso por quê? Só para dar um exemplo, no nosso caso, um dos esforços que nós temos desenvolvidos, um dos tópicos que nós pontuamos na questão da deliberação, é de que os planos eles precisam ser planos de bacia. Tá? E aí, em alguns casos, como é o nosso caso, vocês têm que pensar mais de um estado. Eles têm que ter um cuidado, obviamente que a gente tem que observar o instrumento de acordo com as esferas legais da UCLA, enfim. Mas a gente tem que pensar a bacia de forma integral. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, numa avaliação da bacia hidrográfica, não tem como excluir, no nosso caso, outro estado. Esse conhecimento, no nosso caso, entre dois estados, mas muito expressiva no estado de Minas Gerais. Criando um diagnóstico de plano de forma a criar uma estrutura de dados que possa alimentar. Na deliberação 80,
Então, daquele plano que foi estabelecido, qual parte dele vai ser pontuada? Porque senão a gente vai estar sempre trabalhando em cumprir tabela para distribuir recursos do FEIDO. O que a gente vem trabalhando esse tempo todo é vamos fazer plano que traga planejamento. Então, vamos discutir as questões, vamos ter um programa de trabalho para o comitê. E não vamos fazer plano que no fim do ano vai pontuar no FEIDO. Então, a gente tem, o FEIDO tem que andar a reboque do plano, e não o plano ser construído para atender o FEIDO. O desafio aí de buscar dados, informações, etc., da questão de drenagem, que é, talvez, dos 4 componentes da política de saneamento, o mais difícil de ter informação. E a gente sabe que o recurso hídrico aí, a gente fala aqui em demanda, disponibilidade, qualidade, etc., mas quando chove tem problemas, isso acaba sendo um problema de... Os municípios não se preocupam com o plano de macrodrenagem, mas sim com o plano de desenvolvimento urbano. E principalmente os municípios que estão a montante na bacia, vão fazendo os seus planos de desenvolvimento urbano, impermeabilizando a bacia e prejudicando consideravelmente os municípios de jusante.